Senhor, as crianças da terra, Jesus, que muitas vezes são atingidas, são, Senhor, tiradas do seio da família. Pai, o Senhor conhece, vê nesse momento onde uma criança está sendo levada, Senhor. Tem misericórdia em nome de Jesus. Deus, te peço no nome de Jesus que o Senhor guarda. Cuida, Deus, também, meu Senhor, eu te peço dos jovens, dos adolescentes. Senhor, tenha misericórdia. Quantos, ó Deus, ficam engodados, ó Pai, com este mundo. Quantos, meu Deus, viciados numa internet, num jogo, Senhor, online. Mas eu te peço, liberta, Senhor, transforma da glória do teu nome. Jesus querido, quero te pedir neste momento, o Senhor visita meu Senhor, os filhos que estão nas drogas, filhos, sobrinhos, netos, que têm se desviado por caminho tão ruim. Resgata com a tua mão poderosa. Atende o clamor de pais, mães, Senhor, tios, famílias que clamam por essas vidas. Socorre, Deus, restaura. Eu te peço no nome de Jesus. Amado Deus, nesse momento também quero te apresentar os asilos, onde idosos são colocados e esquecidos pela família. Meu Deus, misericórdia, Deus. Misericórdia, Senhor, dessas vidas. Senhor, alcança, Senhor, com as tuas mãos poderosas. Jesus, eu te peço, Senhor, também que visita, Paizinho querido, as cadeias, Senhor. Quantos ali, Senhor, estão ali porque cometeram delitos e é necessário estar, mas muitos estão inocentemente, sem ter, Senhor, aleluia, alguém que possa provar a sua inocência, mas o Senhor que é advogado fiel, o Senhor é um Deus que tudo vê, juiz dos juízes, julga a causa, e dá a libertação para essas vidas, meu Senhor, em nome de Jesus. Deus querido, visita aqueles que andam pelas ruas, sem ter uma moradia. Oh, meu Deus, quantos, ó Deus, jogados pelas calçadas, debaixo dos viadutos. Senhor, eu te peço, estende as tuas mãos, resgata. Senhor, salva. Faz uma obra, Deus. Tem misericórdia, eu te peço em nome de Jesus. Deus querido, eu te peço também nesse momento pelos desempregados. Abre porta de trabalho. O Senhor é um Deus que abre portas onde não tem porta. Quantos pais de família, Senhor, precisando, Senhor, pôr o sustento no seu lar, na sua mesa, e não tem a condição, mas socorre, Jesus. Aleluia. Aqueles que precisam pagar os seus aluguéis, que estão com seus Jesus, é aluguéis verdade. atrasados. Meu Deus, estende as tuas mãos, providencia, Santo é o Jesus. Senhor. O Senhor é Deus de milagre, quanto sofrimento na terra. Meu Deus, uns com tantos e outros sem nada. Meu Deus, mas eu te peço, o Senhor é um socorro, o Senhor é um auxílio, o Senhor é o dono do ouro e da prata, um Deus que faz milagres, realiza milagres. Quantos dos teus servos te clamam, Senhor, por socorro, por ajuda, estende as tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus. Deus querido, eu quero te pedir também nesse momento, por esse país onde moramos. Meu Deus, visita, Jesus, o governo desse país. Estende as tuas mãos. Meu Deus, tu tens visto, Senhor, quantas deportações, quantas pessoas presas, quantos inocentes, meu Deus, são presos, Senhor, levados para lugares que as famílias não sabem. Meu Deus, socorre, estende as tuas mãos e faz uma obra. Repreende, meu Deus, toda ação do maligno, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, tu sabes de todas as coisas, tira a maldade do coração. Abençoa também, Senhor, os governantes do nosso país. Toma nas tuas mãos todos aqueles que estão, Senhor, em eminência, Jesus. Senhor, dá, aleluia, uma direção. Não deixa que façam nada por si mesmo, meu Deus, mas tem misericórdia do nosso país, do nosso povo. Socorre, Jesus. Eu te peço socorro. Deus, em nome de Jesus, eu te peço também a favor das igrejas, Senhor, os pastores, toma nas tuas mãos. Senhor, ajuda aqueles, ó Deus, que fazem a tua vontade, que levam o seu rebanho, Senhor, encaminha o seu rebanho debaixo da sua palavra, debaixo da tua graça, mas contempla aqueles, ó Deus, que andam em corrupção. Faz uma obra, Jesus, porque o teu olhar tudo vê e tudo contempla. Desfaz, meu Deus, todo o projeto do mal, no teu sangue é poder, Jesus. Eu te peço, Senhor, misericórdia, Senhor, que possamos ficar firmes em Ti, olhando para Ti, autor e consumador da fé, que possamos proceder na Tua presença, Te servindo, Senhor, aguardando a Tua volta, porque muito breve o Senhor voltará, e que nós, Senhor, a Tua igreja, possamos estar atentos, aleluia, com a nossa mente, nosso coração, voltar
conectado a Ti, Senhor, andando na terra, mas ligado, Senhor, em Ti, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Tenha misericórdia da Tua igreja, é o que eu te peço nessa noite, a Tua bênção especial para cada irmão e cada irmã que precisa de uma vitória, Deus. Estende as Tuas mãos, eu já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero dar oportunidade para a nossa irmã Lavínia. Irmã Lavínia, é com a senhora, minha querida. Pai Senhor, pastor, Pai Senhor, para todas as irmãs. Amém. É tão difícil eu conseguir participar agora, né, por causa do trabalho, do horário. Mas hoje o Senhor foi muito bom, porque eu consegui sair mais cedo. Amém. E essa semana, irmãos, Deus colocou assim muito firme no meu coração uma palavra que eu vi assim, o Senhor me lembrou agora de novo com o testemunho da irmã Madalena e com a oração da irmã Lucy. Uma palavra que está em Esdras, se não me engano, é capítulo 5, quando o Senhor tinha usado os servos de Deus, os profetas, para falarem para o povo que era para reconstruir o templo. E naquela época o povo ainda estava padecendo no cativeiro quando Deus falou isso. E falou que o templo seria reconstruído. E passou o tempo, se não me engano foi Zorobabel, né, que junto com outros irmãos, começaram a trabalhar na obra da reconstrução. E conforme eles estavam ali trabalhando, veio um governador da província, que era o Tatenai, se não me engano, um nome parecido com esse. E questionou aqueles homens que quem é que tinha mandado ele fazer aquilo. E eles responderam na medida do possível e aquele homem não gostou. Ou tipo, na hora, como se tivesse acatado. Mas ele escreveu uma carta para o rei Dario. E nessa carta é interessante porque ele fala assim: olha, rei, eu não sei se o senhor sabe o que está acontecendo, mas eu estive lá na província de Jerusalém e ali começaram a edificar um templo. E eu perguntei para aqueles homens, quem é que mandou vocês fazerem isso? E qual que é o nome de cada um que está fazendo isso? E eles me responderam o seguinte: quem nos mandou fazer isso foi o Senhor. Deus já tinha usado seus profetas e falou que era para a gente fazer isso. E nós estamos aqui fazendo. E Deus vai ser conosco. E quando eu perguntei o nome de cada um, eles também não responderam. Então, eu acho que o Senhor, rei, deveria investigar isso e ver, levantar, né, nos escritos das crônicas, se realmente isso que eles estão falando é verdade ou não. E quando eu li essa palavra, eu lembrei de um versículo que diz assim: se nós queremos estar seguros, nós devemos confiar em Deus. E se nós quisermos prosperar, nós devemos confiar nos seus profetas. Meu Deus. E aí, irmãos, o que Deus me chamou a atenção muito foi que aqueles homens guardaram a palavra de Deus e a promessa de Deus e o que Deus tinha mandado eles fazerem, independente do tempo. Quando o Senhor deu, louvado seja o nome do Senhor, quando Deus mandou o recado, ele disse que ia ser feito, mas ele não falou quando e nem por quem, mas a obra ia ser feita. Aleluia. E quando chegou o tempo de Deus, aqueles homens que Deus tinha escolhido foram levantados a Nagasuide como a Nabrafácia e começaram a fazer, e no mesmo instante vieram questionar: por que vocês estão fazendo isso? Quem são vocês? Eu quero saber o nome de cada um. E não importa o que o homem ou que a autoridade alguma queira, quando é o tempo de Deus fazer, ele vai fazer. Amém. Quando
quando é o tempo de Deus fazer as coisas, ele levanta quem ele quiser, ele muda governo, ele muda até as fronteiras de um país, ele muda leis, ele simplesmente estabelece. O que importa é que nós gravemos a palavra de Deus no nosso coração e que nós fiquemos firmes naquilo que Deus falou, independente do tempo que passe. Quando a irmã Madalena estava falando do Vadinho, eu lembro que quando nós oramos, o Senhor falou o quanto ele amava aquele homem. O quanto ele amava ele, o quanto nada ia faltar para ele. E falou dos olhos dele, mostrou os nervos, tudo do jeitinho que ele lembrou. E eu fiquei pensando que na hora que ela estava testemunhando, o Senhor tinha dito assim, ainda que o médico diga que é irreversível, ele vai voltar a enxergar. Glória a Deus. Tempo, parecia que ele começou a enxergar, voltou do jeitinho que Deus mostrou ali, se cumpriu, e ele teve o AVC e recrudesceu tudo o nervo. Então, às vezes, Deus precisa piorar uma situação para poder deixar claro que o milagre é dele, para que a honra seja só dele, só o nome dele seja reconhecido. Não é verdade? Ele precisa mostrar que é ele que está falando. Não o profeta. O profeta é qualquer um. O profeta é só o mensageiro, mas que é a voz de Deus. Quando a irmã Lucy começou a orar, eu vi uma imensa, como se fosse uma xícara muito grande. Sabe essas xícaras que o pessoal usa para tomar sucrilho, sopa, que parece uma caneca grande, uma jumbo, né? Eu vi aquilo e tinha uma sopa fumegando, ela orando e aquele alimento bom. E de repente, vinham como se fossem baratas do tamanho de pessoas que tentavam se alimentar daquilo e mergulhavam na sopa para... uma coisa horrível. E eu perguntei assim, Senhor, o que é isso? E em seguida, ela começou a falar dos pastores. Os pastores que dão o alimento certo, que cuidam do seu povo, e aqueles que são corrompidos. Então eu entendi, aquelas baratas que trazem a confusão no meio do povo, que ficam falando coisas que misturam a palavra com outras coisas, e se corrompem, e usam o nome de Deus em vão, né? E que acabam deturpando o alimento bom que a pessoa poderia receber. Aquilo se torna infrutífero. E ali a serva de Deus estava orando para que o Senhor repreendesse aquilo. Então, irmãos, tem coisas que Deus permite para que a gente veja a verdade e para que nós possamos orar por aquilo, para que no tempo certo se cumpra. Quando a irmã Lucy estava orando pelo governo do país que vocês estão, eu lembrei que antes, logo que ele foi eleito, o Senhor mostrou que era para nós orarmos pelos imigrantes e pelas crianças das famílias que seriam separadas. E eu vi aquele monte de gente sendo deportada, né? E num primeiro momento parecia que nada daquilo ia acontecer. Nada daquilo. Teve até irmã que chegou e falou, imagina, ele nunca fará isso. E aí eu fiquei pensando assim, Deus é aquele que conhece o coração dos homens. Nós não conhecemos o nosso amanhã. Por isso que eu achei a oração da irmã Lucy tão sábia, irmãos. Porque nós temos que orar pelos governantes de todos os países. Essa coisa que está acontecendo, de repente começar as guerras, nós sabemos que é o fim do tempo. Eu estou demorando muito, né? Desculpa. E quantas famílias se perdem, quantas vidas se perdem, quantas pessoas perdem o entendimento, perdem a fé. Sim, sabe, é uma coisa muito terrível. E quando ela orou para que Deus tivesse misericórdia dessas famílias, das famílias aqui e das famílias aí onde vocês estão, pelo governo daí e pelo governo daqui, para que Deus fizesse a obra. Glória a Deus. Então, irmãos,
quando a gente pensa nisso, o que eu quis dizer com tudo isso? Tatenai hoje está perguntando assim: quem são vocês que estão aí orando? Tem 15 pessoas. Eu quero o nome de cada um desses 15 aí. Quem mandou vocês fazerem isso? Quem mandou? Quem mandou reconstruir? Quem mandou fortalecer? Quem mandou orar? Quem mandou pregar? Quem é que mandou vocês fazerem isso? E a irmã Madalena ainda falou para a irmã que entrou. A irmã ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus. Então, quando o inimigo se levanta, nós temos que lembrar que mesmo na nossa pouca força, o Senhor opera grandes coisas. Se você estiver ouvindo a voz de Deus, pode parecer irreversível o que for, pode ser alguém que se perdeu, pode estar nas drogas, pode estar cego, pode estar desenganado, pode estar com o pé na cova. Se Deus quiser, Ele reverte qualquer coisa e qualquer situação. Aleluia, glória a Deus. Qualquer situação, o Senhor é poderoso para reverter, para reescrever, para transformar tudo em testemunho para a glória dele e mostrar que quem manda é ele. O inimigo pode até questionar, mudar a cartinha para quem for, questionar. Nós não temos que dizer quem somos nós temos que dizer aquele que nos mandou fazer e que nós estamos tentando obedecer com pouca força ou com muita força, mas crendo que aquele que começou a obra é fiel e justo para completar. Crendo que aquele de Cantaraia que falou, quando ele manda uma palavra, quando ele manda uma palavra, ela vai e não volta vazia. Ela vai, ela vai e cumpre a vontade daquele que a enviou. Não importa o tempo, não importa a barreira, não importa nada. Importa que o nosso Deus é poderoso para cumprir. Aleluia. Bem, irmãs, então que as irmãs continuem, os irmãos continuem firmes. Eu lembro quando o pastor Pedro começou a fazer o culto, logo no comecinho, e o Senhor falou para ele: eu tenho me agradado, é isso que eu quero que você faça. E ele tem feito, e nós temos visto os frutos. Eu fiquei quanto tempo sem poder participar por causa do trabalho. A falta que este culto faz, as irmãs não têm noção. Glória a Deus. Fez para fortalecer a minha alma. Então, nós temos que permanecer firmes, sabendo que aquele que nos levantou neste tempo, aquele que levantou o pastor Pedro, a irmã Lucia, a irmã Madalena, nesse tempo para esse trabalho, foi ele que começou a boa obra e é ele que vai terminar. E não adianta ninguém questionar, porque ele vai fazer, porque ele assim determinou. Amém, irmãs? Que Deus abençoe as irmãs e os irmãos em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor renove as forças a cada manhã. E que a cada dia venham os testemunhos, cada dia maior que o outro, para que o nome dele seja glorificado e a fé da sua igreja fortalecida no nome de Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, amém e amém. Olha aí, irmã, vai recebendo aí que é de graça, viu? Irmã Cleonice, é com a senhora abençoada. A paz do Senhor Jesus. Já peço desculpa porque eu estava na igreja e eu entrei um pouquinho mais tarde, mas eu já peguei uma parte de Deus. Louvado seja Deus. Hoje é noite de milagre. Louvado seja Deus. Noite que eu já estou vendo os milagres de Deus na vida do teu filho, né? A gente orando pela a restauração da visão e pela parte financeira, e o Senhor já deu essa parte
financeira, mas da parte da visão, o Senhor vai cumprir a obra completa. Louvado seja Deus, né? É uma noite de muita bênção, 15 participantes. Eu estou muito feliz, porque o Senhor tem feito muitas bênçãos, pastor Marcelo, as irmandades tudo aqui junto, agradecendo ao Senhor. E logo, logo, eu darei o meu culto de ação de graça, porque eu tenho visto o que Deus tem feito na minha vida, né? Eu já fez 5 anos que eu estou no grupo, 5 anos, mas é 5 anos de vitória. Amém, Jesus. E muitas vitórias, muito problema sério na minha visão. O médico olhou para mim e falou, disse, não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Oh, glória. Mas o meu Senhor tem falado. Aleluia. É eu que vou fazer, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É eu que vou trabalhar. E o Senhor tem me dado visão do céu. Eu faço todos os meus afazeres da minha casa. Cuido da minha casa, santo é o Senhor. E vou para a igreja, louvado seja Deus. Mas eu só enxergo de uma vista. E essa vista mesmo, muito fraca. Porque deu glaucoma, eu fiz cirurgia, mas a cirurgia, por causa do problema da visão, a vista está muito fraca, mas o Senhor tem me dado refrigério e força, né? E nesta noite, eu sou uma das componentes que eu tenho recebido as orações dos santos. Tem nossas irmandades que é 24 horas orando, santo é o Senhor. E eu muito me alegro no Senhor pela vida dos nossos dirigentes daí, daqui, somos participantes. Os nossos intercessores, que é o nosso pastor Pedro, a nossa irmã Luci, que oração gloriosa, orando pelos nossos governantes, orando pelo nosso país, para que o Senhor dê condições. E nesta noite, eu estou com aquela mulher, aquela viúva, santo é o Senhor. Ela não tinha, aleluia, santo é o Senhor. Ela queria ver um milagre, porque tinha os seus 2 filhos. E os credores iam levar os seus filhos, santo é o Senhor. Mas o teu servo, Deus tinha recolhido, santo é o Senhor. E ele disse, não, eu vou tomar. Eu vou lá ver o que eu devo fazer sobre essa situação. São muitas situações difíceis que chegam na nossa vida, mas o Senhor fala, tem os homens de Deus, tem as mulheres de Deus que oram por nós 24 horas. E eu sou grato ao Senhor, e aquela mulher recebeu do Senhor instrução. Diz, o que é que tu tens na tua casa, santo é o Senhor? Momento que a gente tem que orar, tem que buscar a face dele. É difícil, mas fecha a porta do teu quarto, conversa com ele e ele está te dando a resposta. Porque eu sou assim, desta maneira. Senhor, eu preciso desta resposta, eu preciso deste milagre, santo é o Senhor. E nesta noite, é noite de milagre, recanta lá. E o Senhor tem falado. Aquietais e sabeis que eu sou Deus. E aquela mulher tomou a instrução tudo direitinho, vai, né, toma vasilha emprestada. Então aquela mulher
tinha comunhão com seus vizinhos, Santo Senhor. Ela tinha essa comunhão com os vizinhos e disse ali, eu vou fazer que o profeta, os meus servos de Deus me ordenou. E nesta noite tem falado, sim, tu quer a vitória? Então vá à busca. Então o Senhor fez este milagre na vida da tua filha e falou, multiplicou, né? E disse, vai, venda, paga os seus credores e viva com o resto. Santo é o Senhor. Momento difícil que está na terra. Eu não tenho nada, faço isso, eu não faço aquilo, mas o Senhor tem o poder de Deus que Deus deu para nós granjear, falar. Deus já deu uma ferramenta para nós. É falar da mansão celestial, da morada que Deus tem preparado para os teus servos, para os teus filhos. Aqui o nosso dia está sendo passageiro na terra. Um com os muitos, outro com os mais, outro com uma prova, outro com... Mas o Senhor diz assim, Ele está dando a vitória a cada um nesta noite. No processo de libertação, processo, Santo é o Senhor, Deus entrando com cura, Deus entrando com libertação, Deus multiplicando o azeite na botija, Santo é o Senhor. E eu sou grato ao Senhor e agradecendo desde já a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmã Clenice. Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir a nossa irmã Leonice, também com a sua participação. Irmã Leonice. Senhor Jesus, a todos do grupo. Estou aguardando um milagre. Milagre na vida do meu cunhado Djalma. Mas eu creio que Deus tem trabalhado, tem estado ali. E se o Senhor está permitindo até agora, Ele sabe como vai fazer, a maneira que Ele vai fazer, né? Nós temos só orar e deixar Deus agir como Ele quer. E eu meditando aqui na palavra de Deus, em João 5, né? E eu vi aqui quando os judeus estavam em festa, e Jesus estava indo ali para Jerusalém, a uma festa que eles estavam fazendo. E diz que ele passando ali sobre Jerusalém, tinha um tanque ali que se chamava Betesda, né? E diz que em tempo, o anjo descia sobre aquela água ali naquele tanque, movimentava, e se fosse a enfermidade das pessoas ali, entrava sobre o tanque e era curado. E diz que tinha um homem lá que estava aguardando que alguém pegasse ele e colocasse sobre o tanque, né? E as pessoas estavam preocupadas com a enfermidade delas. Ia lá, descia no tanque, voltava e ia embora. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei o que você tem esperado, eu não sei qual a sua preocupação, mas eu creio que Deus irá fazer milagre. Ele irá fazer do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, né? Louvado seja Deus, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como agir. Ele só quer que nós abrimos nossa boca e falamos para Ele, olha, Senhor, qual o problema, qual a dificuldade, e entregar na mão dEle, né? Louvado seja Deus. E diz que havia ali um homem há 38 anos, paralítico, né? E o Jesus passando ali, olhou para um homem e falou, queres ficação? Aí ele começou a falar com o Senhor. Ai, Senhor, há 38 anos estou paralítico, estou aqui aguardando a cura, as pessoas vêm aqui, entram no tanque, deixa eu aqui e vai embora. Louvado seja Deus. Mas Jesus sabia qual era o problema dele, qual era a dificuldade.
como ele se encontrava ali. Mas o Senhor ele queria ouvir aquele moço, aquele homem falar para ele qual era o problema dele, qual era a dificuldade. E o Senhor ouvindo ali, né? E aí o Senhor falou para ele, olha, levanta, pega a tua cama e anda. E diz que naquele momento ele não questionou com o Senhor. Ele foi, levantou e seguiu. E nessa noite eu quero dizer para você, levanta, toma posição. Eu não sei como você se encontra, qual foi a sua preocupação ali, a sua tristeza, onde você estava, você voltou para trás. Eu quero falar para você nessa noite, tome a posição na presença de Deus, faça o querer de Deus como Deus quer. E você vai ver o agir de Deus sobre a sua vida. O Senhor só quer que nós tomemos uma posição com Ele, para Ele fazer um milagre. Ele agir do jeito que Ele quiser em nossas vidas. Às vezes nós ficamos preocupados, né? Ai, por que não aconteceu isso na minha vida? Será que eu não vou conseguir essa porta de emprego? Já mandei vários currículos, já fui no hospital, não consegui essa cura, mas também nós temos que tomar uma posição, né? Louvado seja Deus. E nessa noite nós devemos estar na posição para que Deus venha agir sobre nossas vidas. Vamos orar. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, entra na tua presença, meu Deus. Jesus, tu sabes, meu Deus, tu conheces, Senhor, a minha vida. Olha, Senhor, tu sabes, meu Deus, como eu fiquei triste, Senhor, naquele dia do treinamento. Meu Deus, aquela humilhação, Senhor, que aquela minha supervisora faz, Senhor. Ah, Jesus, a covardia que ela faz, mas eu sei que o Senhor é na minha vida, eu sei que o Senhor está na minha vida. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, pela vida dos meus familiares, pelos milagres que o Senhor tem, o Senhor estado conosco. Meu Deus querido, continua, Senhor, fazendo essa grande obra, meu Deus, esse milagre na vida do Djalma. Meu Deus, tu conhece, tu sabes a necessidade. Meu Deus querido, que o Senhor possa, Senhor, fazer da maneira que tu quer, que o Senhor possa agir como o Senhor quer, e se o Senhor está na posição, meu Deus, como o Senhor quer. Jesus querido, venha, Senhor, tira toda a covardia, meu Deus, não deixa, meu Deus, que eu venha me covardar, Senhor, e falar o que o Senhor tem, Senhor, para as pessoas. Meu Deus querido, venha me usar, Senhor, venha me capacitar, Jesus, que toda a armadilha do adversário, todo mal contra a minha vida, meu Deus, tu possa ir jogando por terra. Senhor querido, eu creio, meu Deus, no milagre, Senhor, por completo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um ricamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã Leonice. Glória a Deus. Vamos ouvir também a palavrinha também pela nossa irmã Ari Mocene. Ari Mocene é com a senhora. Sim. Saúdo todos os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Para meu motivo de alegria, irmãos, estar no meio dos irmãos, buscando e bendizendo o nome santo do Senhor. E eu quero ler aqui o Salmo 102, 2 versículos. A minha alma espera somente em Deus, dela vem a minha salvação. Só ela é minha rocha e a minha salvação. E a minha defesa, não serei grandemente abalado. Vamos orar então. Glorioso Amém. do Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual é a tua presença, Senhor? Me encontro nesta hora, neste momento, Deus, para te pedir o teu perdão, o teu socorro, meu Pai, a tua misericórdia, o teu amparo. Que o Senhor venha contemplar, Senhor amado, a minha vida, a minha necessidade, a necessidade, meu Pai, de todos os irmãos, Senhor, que está, meu Deus, aleluia, meu Deus, nessa live abençoada, Senhor, que o Senhor venha perdoar nossos pecados, meu Pai, sarar a nossa terra. Deus, eu quero te apresentar, papai, as nossas famílias, os nossos filhos, nossos netos, genro, nora, Senhor. Meu Deus, a nossa parentela, Senhor, salva, liberta, transforma. Põe em liberdade, meu Senhor, todos aqueles que estão cativos.
Deus, eu te apresento, meu Deus, a família compromissada com Cristo. Que a tua misericórdia, meu Pai, o teu amparo, Senhor. Aleluia, Jesus querido, aleluia, alcance cada um dos meus irmãos. Aqueles, minhas irmãs, aqueles que estão tristes, aqueles que estão abatidos, revoltados. Meu Deus, quem sabe, meu Pai, pensando em voltar atrás. Meu Deus, que a tua misericórdia alcance, Senhor. Deus nos livra do homem mau, do homem sanguinário, do homem violento, Senhor. Nos livra do maligno, meu Pai. Toda opressão maligna, meu Pai, todo o projeto do inimigo no mundo espiritual, Senhor, para vir atingir nossas famílias, as nossas vidas, Senhor amado. Que o Senhor venha nos dar o grande livramento, Senhor. Eu quero te apresentar, meu Pai, a nação brasileira. Salva, liberta, transforma. Senhor, esta nação rebelde, meu Pai, tenha de misericórdia, tu conheces, Senhor. Entra, meu Pai, com o teu amparo, a tua palavra diz, meu Senhor, se tu libertar, meu Pai, seremos livres. Quero te apresentar, meu Deus, os cancerosos, os adéticos, os leprosos. Meu Deus, eu te apresento nossos governantes, Senhor. Que a tua misericórdia alcance, que a porta da graça ainda se encontra aberta, meu Pai, ainda dá tempo. Que eles venham reconhecer, meu Pai, que são totalmente dependentes do Senhor. Oh, meu Deus, aleluia, Jesus querido, repreenda a corrupção, a mentira, o engano, o erro, Senhor amado, e tudo que não provém de ti, Senhor. Quero te agradecer essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmã Arimocene, abençoada. Glória a Deus. Vamos também, irmã Vera. Irmã Vera, dê a sua participação aí, minha querida. Irmã Vera. Tem duas Vera. Não, é a primeira. Veranice. Veranice, vai. Amém. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor para todas as irmãs compromissadas com Cristo, os irmãos. Fico muito feliz de ter essa oportunidade. Eu estava aqui assistindo e ao mesmo tempo, ouvindo e ao mesmo tempo pensando, será que eu vou ter a oportunidade? Mas o Senhor sabe. Hoje me aconteceu um fato que eu preciso contar para os irmãos. Eu sou costureira, eu estava costurando aqui umas barras de calça, aguardando o momento de começar essa programação. E eu sempre procuro colocar no meu celular um áudio, um testemunho, um louvor. E de repente eu recebi um vídeo do pastor Lamartine Pozzella. E eu abro esse vídeo e eu estou sempre em espírito, em comunhão, buscando estar dentro dos planos de Deus, né? Dentro do centro da vontade de Deus. Se vem algum pensamento, eu expulso. Se vem algo que não agrada, eu já falo, Deus, isso não é bom. E vou afastando todo quanto é pensamento mau. Tá, eu abro esse vídeo e falei, eu vou ver o que ele está falando. Irmãos, aqui em Poços de Caldas está uma chuva tremenda agora à noitezinha, né? E eu estou costurando, mas ao mesmo tempo com o espírito voltado a Deus. E abro esse vídeo. Esse pastor começa dizendo assim: nesta madrugada, irmãos, Deus me acordou para dizer para os irmãos que a trombeta vai tocar. Aquele momento, irmãos, desceu um trovão tão forte, mas tão forte aqui em Poços de Caldas, que estremeceu a terra. Meu coração abalou porque, é claro, que a volta do Senhor vai mexer com até que aqueles que estão no centro da vontade de Deus. Naquele momento eu chamei meu neto e falei, vem aqui, porque eu não consegui levantar do lugar. Eu estremeci, meu coração tremeu. E eu fiquei pasmada ali pensando, Deus, se esse trovão incomodou
a minha vida, meu coração, que eu fiquei abalada ali naquele momento. Imagina a volta do Senhor. Então, irmãos, a palavra que eu digo hoje: desperta tu que dorme, abre o coração, derrama lágrimas aos pés do Senhor, pedindo perdão, pedindo reconciliação com Deus. Aqueles que estiverem afastados, que volte para o caminho do Senhor. Aqueles que estiver dormindo o sono da preguiça, do desânimo. Deixa para lá, depois eu faço. Não. Acorda, desperta. Jesus está voltando. Eu senti no meu coração hoje, com esse estrondo que deu aqui em Poços de Caldas. Era Deus avisando: estou perto, estou próximo, estou mais próximo que você imagina. Então abra o coração para Jesus. Não deixa a tristeza, não deixa a mágoa, ressentimento, ódio, rancor, tudo que estiver guardado no fundo da alma, que caia por terra em nome de Jesus. Porque nós devemos estar com o coração quebrantado, esperando a volta do Senhor, porque breve Ele virá nos céus nos buscar. E só subirá aquele que estiver com as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Porque não há outro que possa nos salvar a não ser Jesus Cristo. Então vamos derramar lágrimas aos pés do Senhor e entregar a nossa alma para Jesus o mais rápido possível, porque Ele está às portas. Ele está às portas. E eu quero ler aqui um versículo, pastor, posso, né? Pode ler, irmão. Posso ler? Pode. Meu Deus, eu tô em lágrimas aqui, meu olho embaçou. Eu tive que limpar o olho para eu poder enxergar. Onde que eu ia ler para os irmãos? Irmãos, eu sinceramente não sei se eu vou conseguir. Dá licença, um instantinho, eu preciso limpar meu óculos. Eu estava chorando e aí embaçou o óculos. Irmãos, eu sei que tudo que está acontecendo na Terra é um aviso. É um aviso. Deus está voltando. E eu sei que Deus vai fazer a obra e perfeita no nosso coração e nas nossas vidas. Apocalipse 22, versículo 6. Então o anjo me disse: estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, disse Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem a palavra, e as profecias deste livro. Até aqui, irmãos. Então vamos obedecer, vamos ser verdadeiros. Vamos confiar que o Senhor está cuidando de cada alma, de cada vida. Essas irmãs compromissadas com Cristo, sei que elas têm um compromisso verdadeiro, mas alerta os seus familiares. Porque a hora que eu chamei meu neto e eu coloquei o vídeo para a primeira frase que esse pastor falou, ele estava no videogame jogando. Ele gritou de lá: vó, o que foi isso? Aí eu gritei, ele: vem aqui. Mostrei a frase que o pastor disse. Ele próprio ficou de boca aberta e pensativo. Aí eu ainda pude alertar ele: você tá vendo, Mateus? É nesse momento que a vovó tá te falando aqui. Pode ser que Jesus volte. Assim como esse trovão que estremeceu aqui em Poços de Caldas. A volta do Senhor vai ser assim. E o pior, vai estremecer a terra. Muita gente vai ficar
pasmado e gritando: socorro, Jesus, eu quero subir. E aí vai ficar para trás. Aí ele ficou pensativo. Esse acontecimento serviu para ele despertar espiritualmente. E assim, eu entrego as minhas palavras, agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Irmã Ana Maria, glória a Deus. É para a senhora. Agradecer, né, a Deus pela vitória, né, do meu irmão, né, no dia de hoje. E estou muito feliz com o meu Senhor pelo esse milagre, né? Esse é um dos milagres que o Senhor tem feito, né? Você vê essa grande vitória que ele estava aguardando no Senhor, né? Eu sou grata a Deus e quero só agradecer mesmo e pedir a Deus que continue nos ouvindo, nossa oração, nosso clamor e concedendo as vitórias, né? Que tem guardado para nós e tudo, né? Orando, o Senhor concederá o desejo do nosso coração. Eu sou grata a Deus e em breve também, né? Eu creio que vou ter esses grandes testemunhos também para contar nesse testemunho, né? Maravilhoso, estou aguardando, né, a salvação do meu filho. Eu quero contar também esses milagres, né? Mas é tudo no tempo do Senhor. Eu quero aqui só deixar um versículo, irmão, aqui em Jeremias 31 e 16, que fala assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Então o Senhor aqui está falando, né? Para reprimir a voz de choro, que Ele tem contemplado as lágrimas, Ele vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Minha mãe, assim, agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amado. Amém, minha querida. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos ouvir também a participação da nossa irmã Vera Bispo. É a outra Vera. Irmã Vera Bispo. Ao Pai do Senhor Jesus, amados. Amém. Glória a cada um, em nome de Jesus. Pastor, eu quero contar um testemunho esses dias que aconteceu comigo, no mês de dezembro, né? Eu também ia passar por uma cirurgia nos olhos, porque eu coloquei a lente de catarata, só que ela sujou e eu não estava enxergando nada, né? E eu fui no hospital e eles me enviaram, mandaram voltar para casa, fiz os exames, né? E mandaram voltar para casa, esperar até eles me chamarem para poder fazer a cirurgia. E aí eu comecei a orar e falei para o Senhor, eu quero que seja ainda este mês de dezembro, né? Já estava no finalzinho já. Aí eu falei que seja este mês, Senhor. Aí, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, dia 30 de dezembro, eles me ligaram no dia 28, para dia 30 eu fazer a cirurgia. Eu fiz a cirurgia. E para a honra e glória do Senhor Jesus, agora eu estou enxergando das duas vistas, né? E o Senhor é fiel nas nossas vidas, né? Ele diz assim, para a gente clamar, né? Clamar a Deus, Ele aleluia. mesmo. Ele responde às nossas orações. E Ele me respondeu no momento que eu precisava, que eu não estava mais enxergando, não conseguia mais ler a Bíblia e não conseguia mais nada. E o Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus, ainda deixou meu esposo do dia 23 até hoje em casa, para cuidar de mim, né? E o Senhor é fiel, eu só tenho a agradecer este Deus, né? Agradecer os irmãos que têm orado por mim. Os irmãos continuem orando, né? Para a conversão do meu esposo. Eu creio que Deus já está trabalhando na vida dele, né? E o Senhor Jesus abençoe cada irmão, em nome de Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Esse é o Deus que nós servimos, né? Glória a Deus. Irmão Marcelo,
Irmão Marcelo estará dando a sua participação e já estará então orando pelo nosso pastor Edenir, que estará trazendo a ministração da palavra essa noite. Amém? Amém, meus amados irmãos. Coisa linda, coisa gloriosa a gente poder participar de um culto assim. Saber que Deus é fiel, que o Senhor tem guardado, tem livrado os seus servos de todos os perigos e todos os males, né? Eu quero somente reforçar o que a irmã Veranice, né, de Poços, né? Que eu voltei, né? Eu vou contar rápido aqui. Eu voltei para Poços, a empresa lá de São Paulo me transferiu pela misericórdia do Senhor. Estamos agora em Poços, né? Retornamos para Poços. Assumimos alguns compromissos com a empresa, né? Estamos trabalhando home office e o Senhor tem nos dado vitória, tem nos dado graça, capacidade, força, coragem para continuar trabalhando com eles aí. E realmente teve essa chuva, né? A chuva já parou. Teve esse trovão, realmente, né? A gente se assusta um pouco, mas tudo isso, irmãos, é cumprimento. Tudo isso é a palavra do Senhor se cumprindo e a gente tem mais que aceitar e deixar que tudo o que o Senhor falou através de seus profetas, né, se cumpra. Então tem que se cumprir mesmo. Amém? Eu vou deixar aqui um versículo rapidinho e já vou orar pelo preletor. Salmo 37, para ficar para a reflexão dos irmãos, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, verso 25. Já pode orar, pastor? Fica à vontade, meu querido. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, eu quero Te louvar, quero Te bendizer, Senhor. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, ó Pai, em Teu nome. A Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiver reunido, ali o Senhor se manifestaria. E eu creio, Pai, o Senhor já tem se manifestado, já tem falado através dos louvores, através dos testemunhos. Agora a Tua palavra será ministrada, Senhor. Usa o Teu servo, Senhor, de forma poderosa. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Para que isso sirva, Senhor, de alerta. Para que nós possamos despertar, Senhor, e seguir em frente. Deus, eu quero Te louvar pela vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, pelos seus familiares. Continua dando vitória, continua atendendo, Senhor, às suas orações. Tudo isso eu te peço. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Pastor Edenir. Denir. Não tá nem aí? Nir. Vai ser o... Eu tava aqui apertando o meu, mas usando da esposa. Fica difícil funcionar. Ai, Jesus amado. Não tem jeito, meu Deus amado. Eu sou o sangue do Cordeiro. Tô aqui apanhando, aqui eu tô apertando o meu, esquecendo que eu tô no da esposa. Ai, glória a Deus. Só Jesus para ajudar a gente nessa hora, mas Ele é bom demais, meus amores. Gratidão. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Que nos deu essa maravilhosa oportunidade. Estou usando o telefone da minha esposa, mas o meu está conectado também. Mas eu gostaria de, primeiramente, agradecer do fundo do meu coração essa maravilhosa oportunidade dada pelo pastor Pedro, também aí com a nossa missionária Madalena, que tem descido ao coração e que Deus tem honrado com esse trabalho glorioso através da vida deles. Por quê? Porque o Senhor uniu o seu povo, né, em vários cantos, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, para que o nome dele fosse exaltado e levantasse um grupo que um grupo que verdadeiramente estivesse unido para que as orações do Brasil e do mundo fosse colocada num só lugar, para que muitas almas fossem alcançadas através da oração de cada
eu estar ministrando essa palavra. Ouvi coisas maravilhosas, testemunhos gloriosos nessa noite. E sou muito grato a Deus por me dar essa oportunidade de ver que Ele continua sendo Deus. Ele continua manifestando o seu poder em tempos em que o amor de muitos se esfriaram e que há muita corrupção, né, até mesmo no coração das pessoas, aonde as pessoas estão cada vez mais amantes de si próprias, buscando seus próprios interesses. E mesmo assim, diante de tudo isso, Deus deixa remanescentes para mostrar que Ele governa todas as coisas, que Ele é o autor de todas as coisas e que nada vai fugir do seu controle. Amém? Então, primeiramente isso, saber que nós temos um Deus que tem preservado corajosos, valentes, para continuar cumprindo o chamado glorioso dele nessa terra. Isso muito me alegra o coração. Que coisa maravilhosa. Gratidão, gratidão mesmo. Porque isso só nos fortalece. E só nos faz querer crescer cada dia mais no Senhor Jesus. Só nos faz acreditar cada vez mais que Ele continua governando todas as coisas, mesmo que alguns dizem que Deus perdeu o controle. E hoje, irmão, eu gostaria, povo de Deus, de trazer ao coração de vocês somente, aleluia, 2 versículos que falou poderosamente no meu coração, que se encontram em 1 Crônicas, capítulo 4, né? Atravessamos um ano, eu vi pessoas aqui dizer que está 5 anos nesse grupo, coisa linda do céu, que já foi maravilhosamente abençoado, né? E vejo pessoas também dizendo que estão esperando algo ainda de Deus, apesar de já estar aqui e que acredita que através desse grupo, dessas pessoas que estão compromissadas com Cristo, que ainda vai ver e vai contemplar grandes bênçãos da parte de Deus. Eu vou começar a leitura da palavra, no nome de Jesus, e gostaria que, se você tiver a sua Bíblia aí, me acompanhe no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Tá? E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplie as minhas terras, seja a tua mão comigo, e faz que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Queridos, esses versículos, esses 2 versículos, eles muito me impactaram. Eles me trouxeram à memória como nós já estamos na virada, já viramos de um ano para o outro, e há muitas esperanças. Aqui tem pessoas que já receberam coisas, mas que ainda continuam buscando algo da parte de Deus. E aí, o Senhor me traz esse versículo bíblico. E a primeira coisa que Deus, Ele fala ao meu coração através desse versículo é: como anda o teu emocional? Como anda os seus pensamentos? Como anda a sua fé? Por quê? Porque a Bíblia fala que Jabes, ele foi concedido sobre muita dor. E o seu nome foi dado em cima disso, porque naquela época os nomes significavam muita coisa. Talvez hoje o nome se dá porque é bonitinho isso, porque é bonitinho aquilo, mas nome antigamente, somente para os judeus, ele tinha significado muito profundo. Não era dado aleatoriamente, era dado em cima de uma circunstância. E a mãe de Jabes deu o nome dele em cima da circunstância que ela passou, de muita dor. Imagine alguém que todo dia você olha e o pensamento que vem é de dor. Os irmãos olham e veem: rapaz, só estou sofrimento da minha mãe. Os amigos olham e falam: rapaz, só estou problemas para a mãe dele. Imagina só você viver, não sei por quantos anos, que a Bíblia não relata quantos anos que Jabes resolveu fazer essa oração. Mas imagina, irmãos, a situação desse menino, que levava sobre ele esse trauma, que é o trauma, né?
eu já me peguei pensando, quando eu estava lendo esse versículo, como é difícil a gente carregar algo negativo sobre nossos ombros. Por quê? Porque eu me lembro, irmãos, que quando eu era novo, criança, na escola, eu ia para a escola e a gente foi muito pobre. Quando a gente era novo, minha mãe era uma guerreira, era uma mulher de Deus, mas muito guerreira. Só que não podia dar tudo para nós. Não tinha condição de dar tudo para nós. E eu me lembro muito bem que a gente ia para a escola e a nossa bolsa era um saquinho de arroz. Era um saquinho de arroz que a gente levava o nosso material. Chegando na escola, as pessoas nos olhavam para aquilo. Imagina só, já não tinha roupa, ia sempre chinelo. A roupa era camisetinha branca, e muitas das vezes estava suja, porque minha mãe trabalhava muito, tadinha. E a gente sempre estava com a nossa bolsinha de saquinho de arroz de 5 quilos. Imagina, naquela época, negro, bolsinha de arroz e chinelinho no pé, e chinelinho bem feio por sinal. E a gente sempre queria estar no meio, a gente sempre desejava fazer parte dos grupos melhores. Mas quando olhavam para nós, as pessoas já negligenciavam a gente, já julgavam, né, de pioento. Até que eu até ia praticamente quase sempre com a cabeça rapada. Acostumei tanto a ver a cabeça raspada que até hoje eu gosto de ser careca. Mas isso não é uma coisa assim que eu escolhi. Na verdade, vem praticamente dessas coisas que a gente recebeu quando era pequeno. Claro que isso hoje não tem peso nenhum mais na minha mente, porque eu sou lavado em Cristo Jesus. Mas eu vejo quanto peso quanto fazia diferença, que a gente queria estar enturmado e não conseguia se enturmar, né? Queria ver, naquela época a gente é criança, a gente tem sonho adolescente, queria sempre ficar do lado das meninas mais bonitinhas, mas todas corriam da gente e achavam a gente feio ainda para piorar, né? E isso foi subindo na adolescência. A adolescência foi um sofrimento muito grande também, né? Teve pesos muito grandes, fez a diferença na nossa vida. E a gente já, na verdade, eu quase me identifico e fico imaginando como ele sofreu, né? E até para arrumar a namorada era muito difícil. Eu me lembro muito bem que, mesmo já sendo crente, quando eu conheci a minha esposa, que ela é linda, maravilhosa, graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. E eu lembro muito bem que, quando eu comecei a conversar com a minha esposa, a gente conversava por carta, porque ela era de uma cidade e eu era de outra. E um dia, num congresso, ela foi, e eu me lembro muito bem que eu mostrei ela com o irmão, e o irmão, eu falei, rapaz, olha lá, aquela lá que eu estou orando, e aquela lá que eu estou planejando casar, né? Aquela lá, eu acho que Deus vai abençoar minha vida, é com ela que eu vou casar. O irmão olhou para mim e falou, rapaz, o que é aquilo, rapaz? Que a mulher lá não deve ser não, é muita areia pro teu caminhão. E eu até naquela época brinquei, parecia assim que não teve piso nenhum, mas eu nunca consegui esquecer isso, né? Para vocês verem quanto a gente é afligido por certas coisas. E aí eu até brinquei com ele, não, irmão, é muita areia, mas eu dou várias viagens que eu preciso, né? E pela misericórdia de Deus, depois de um tempo, a gente se aprofundou no conhecimento. E me lembro uma vez que ela trabalhava de limpar um escritório. E o escritório, um dia eu fui levar ela no escritório e ela me apresentou para a secretária. E a secretária, depois que eu fui embora, conversando com ela, falou, menina, mas aquele menino é muito feio pra você. Você é tão bonita desse jeito, vai casar com aquele feinho daquele jeito. E eu me lembro que a minha esposa me defendeu e falou, não, mas ele é um grande homem de Deus, isso não importa mais, né? Então, eu vejo que certas coisas nas nossas vidas, irmão, pesa muito com o decorrer do tempo. E Jabes era dessa forma. Eu começo a imaginar que Jabes também passou por tudo isso. Mas da mesma forma que Jabes passou por tudo isso, né? E
ministério, no seu trabalho. Eu vi uma oração aqui que alguém estava orando e foi forte, porque eu estava prestando atenção na oração de uma certa perseguição. E eu percebo, irmão, que isso ocorre cada dia mais, e nesses dias pior ainda. Mas eu quero somente dizer uma coisa, que quando eu olho para Jabes, ele supera. Ele não aceitou essa condição. Ele olha para ele, num determinado tempo, ele não aceita essa condição. E eu quero dizer mais uma coisa, irmão. Tem pessoas que mesmo encontrando Jesus, ele ainda continua carregando sobre as suas vidas, sobre a sua vida, esse fardo de não lançar fora esse peso. E esse peso, mesmo na vida de cristão dele, continua sendo pesado. E continua pesando no seu ministério, pesando na sua vida, pesando na sua família. Mas eu quero hoje, através dessa mensagem de Deus para mim e para você, eu quero hoje dizer, em nome do Senhor Jesus, nessa virada de ano de 2026, eu quero profetizar a superação, a mudança de pensamento, a mudança, aleluia, de fardo. Porque é isso que Deus quer para nós. Um 2026 diferenciado. Talvez você está 1, 2, 3 anos lutando a mesma batalha e não consegue sair dela. Mas hoje Deus está me dizendo, para mim, para você, eu não sei porque Deus está falando dessa forma, mas Ele falou comigo, pesou muito para mim. E por isso que hoje eu quero trazer isso para o seu coração, porque isso é que importa para Deus. É que nós sejamos livres. Por quê? Porque nós precisamos continuar fazendo essa grande obra que Deus chamou nós para fazermos. E qual é o ponto central? A oração com efeito, com autoridade e com determinação, crendo verdadeiramente que você tem um Deus que tem olhado, preservado, cuidado de você e da sua família. E que não importa qual foi, em que circunstância você nasceu, em que circunstância você viveu e qual foi o fardo que você carregou. Só que eu quero lembrar você que quando você levantou a tua mão dizendo, eu aceito esse Deus como Salvador da minha vida, eu aceito entregar meu fardo para Ele, porque foi para isso que Ele me chamou. Ei, vinde a mim todo vós que estáis pesados, sobrecarregados, que eu quero te aliviar. Ele falou, é para você dar tudo. Mas tem pessoas, irmãos, que têm dó de largar algumas coisas. E até hoje se lastimam. Ou fica pensando, ai disso, ou ai daquilo. Ai, mas será que eu devo? Deve. Hoje Deus está dizendo para você, filho, eu quero colocar um basta nessa sua condição, aleluia, de viver em dor. De viver pela metade, ou com as águas até o joelho. Eu vim para que você mergulhasse nesse oceano do meu espírito e fosse renovado, restaurado, fortalecido e que você vivesse uma história esplendorosa. Aleluia. Para que todos Glória a olhassem para Deus. você e entendessem que você é um pequeno Cristo nessa terra, representante de um reino poderoso, grande e fiel, de um Deus que não falha com os seus. Eu vejo que tem pessoas que ainda não conseguiram que o seu filho, o seu marido, servissem a Deus ou viessem para Cristo, porque ele olha para muitas pessoas, até alguns da própria casa, e ele olha para a pessoa e fala assim, meu Deus, como é que nós vamos, como é que eu vou para esse Deus, se até agora essa pessoa não conseguiu viver o sobrenatural de Deus. Ela continua sofrendo, ela continua vivendo, talvez
talvez hoje como cristão pior do que quando era do mundo. E esse Deus que ela tanto fala, parece que fala, mas não acontece. E aí entra essa questão dessa oração de Jabes. E essa oração de Jabes, tão pequena, não foi 1 hora, não foi 2 horas, não foi 3 horas, mas foi uma oração objetiva. Uma oração que verdadeiramente tinha um foco único e absoluto. Tanto é que a Bíblia fala que Jabes, depois dessa oração, ele se tornou maior entre os seus irmãos. O maior da sua casa. O menino da dor se tornou o maior da sua casa. Por quê? Porque a oração dele tinha foco, tinha objetivo. E ele acreditava de todo o seu coração que o Deus a qual ele clama realmente poderia mudar a sua história. Ei, nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que no nome do Senhor Jesus, Deus vai mudar a tua história. Eu Deus creio, vai mudar Jesus, eu a creio. nossa história. 2026 vai ser um ano de muita abundância, de muita superação. Vai ser o ano da transformação para você. Só quero dizer uma coisa para você. Não faça as mesmas coisas. Por que não está acontecendo, pastor? Por que não está acontecendo? Lembre-se, se você passou o ano de 2025, 2024, fazendo a mesma coisa e nada aconteceu, não repita o mesmo erro. Mude o caminho. Faça algo diferente. Faça oração diferente. Lembre-se que você já insistiu por um ano, não deu certo assim. Deus está mandando você traçar novos caminhos. Deus está mandando você, aleluia, em nome de Jesus, pensar, aleluia, de forma diferente, agir de forma diferente. É necessário, porque senão vai se repetir. Se repetir o mesmo erro, vai continuar sendo o mesmo resultado. Então, para resultados diferentes, precisa ser atitudes novas, atitudes diferentes. E é isso que Deus está falando. A Bíblia fala que Jabes, ele ora, evocando o nome do Senhor. E ele diz assim: ó Deus, abençoa-me muitíssimo. Pensa abundante. Abençoa-me muitíssimo. Irmão, você só pede isso para alguém se você tem certeza que ele tem para te dar. Se você acredita que ele pode fazer. E Jabes sabia disso. Porque ele confiava plenamente em Deus. E se tem alguém que pode nos abençoar muitíssimo, é esse Deus. Então é a Ele. Quando você abrir o seu coração, você diz: Deus, eu quero ser abençoado muitíssimo. Com fé e com ousadia. Diga para Ele: eu quero ser abençoado muitíssimo. As bênçãos de Deus, irmão, estão disponíveis aos que lhe pedirem. Sempre, sempre. É pedir e as bênçãos dele está pronta para te dar, se você assim crer. Segundo pedido de Jabes foi a oração, irmão, da certeza daquilo que a palavra de Deus diz. Ei, o céu me pertence, mas a terra eu dei aos homens. A terra eu dei aos homens. Aí ele fala assim: Deus, amplia, Pai, as minhas terras. Amplia. Bênção material. A terra é sua. Para de ficar mendigando. O Senhor te deu. Ele falou que eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Para de achar que a pobreza é para o pobre. Que nós temos que mendigar,
sobre a mesa dos ricos, como os cachorrinhos. Não, meu irmão. Clame a Deus, acredita na promessa da abundância dele e abundância material. Peça para Deus o melhor. Deus, eu creio, porque eu lhe sou fiel. Eu aceito viver a abundância do Senhor nessa terra. Por isso eu aceito que as minhas terras nessa terra sejam ampliadas, Pai. E peça com fé e com coragem, sem achar, aleluia, que você vai ser corrompido por causa da riqueza. Porque é isso que o diabo muitas das vezes coloca no coração do homem. O crente não pode ser rico, não pode ter dinheiro, porque senão ele se corrompe. Só corrompe os incrédulos. Por isso que Jabes, quando ele pediu isso, veja qual é o terceiro pedido de Jabes, irmão. Amplia minha terra. Seja o quê? A tua mão comigo. Epa! Eu quero ser abençoado nisso. Quero que o Senhor amplie as minhas terras. Me dê muita prosperidade. Porém, Pai, não largue a minha mão por nada. Eu quero estar, Pai amado, debaixo da tua bênção em todo o tempo. Eu não quero perder a visão. Eu não quero perder o foco. Eu não quero perder a minha bênção de forma nenhuma. Eu preciso do teu companheirismo. Eu preciso ser guarnecido pelo Senhor. 2026, irmão, acredite. Creia nisso, minha irmã. Tá? Deus, ele quer ampliar suas terras. Ele quer prosperar a tua vida. Ele quer fortalecer o companheirismo dele para contigo. E não deixar você sozinho de forma nenhuma. E tudo vai diante daquilo que Deus tem para você. Aonde se confirma? No quarto pedido de Jabes. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Seja a tua mão comigo. E faze que do mal não seja eu afligido. Ei, Deus está dizendo para você e para mim nessa noite. Se você pedir, crendo, confiando, tá? Eu serei contigo e vou te guardar para que tudo que eu colocar nas tuas mãos venha se fazer diferença. Quando eu falo isso, irmão, eu falo em todos os sentidos. Talvez você tenha buscado uma cura de Deus. E a oração, como ela tem sido. Talvez você tenha buscado a salvação do seu marido e a oração como tem sido. Não deu certo até agora, pastor Diego estava fazendo assim assado. Então Deus está falando, ei, está na hora de mudar o caminho. 2026 está aqui. Vai ser mais um ano de clamor que não sei, e nada acontece. Está na hora de você e eu entender que eu quero abundar a sua vida com o melhor nesse ano de 2026. Porém, deixe para trás aquilo que te sobrecarrega. Deixa para trás aquilo que faz você se achar pequeno. Pode até pensar que algumas das vezes você é pequeno, mas não se esqueça nunca que você é pequeno, mas você tem um Deus muito, muito grande demais. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Da tua vida, da vida dos seus, do teu trabalho, dos teus negócios. Ele está no controle. E quando ele está no controle, tudo fica muito, mas muito perfeito. Tá? O poder da oração mostra que, apesar de todas as dificuldades, de todas as acusações, de todos os medos, eu quero dizer para você, o provável destino é que você continue buscando a Deus, continue crendo e pode ter certeza que Deus vai te responder. Tanto é que é forte isso, que a Bíblia diz, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus concedeu o que ele tinha pedido. Eu quero finalizar essa palavra dizendo uma coisa para você. Recordes são feitos para ser quebrados. Tá? Jesus, ele disse que nós faremos coisas grandes e até maiores do que ele tinha feito. Mas você percebeu que ninguém
ninguém, hoje, até mesmo você olhando para a Bíblia, depois de Jesus, ninguém alcançou o que ele fez. Mas ele falou que ia ser alcançado. Sabe por quê? Porque o primeiro recorde a ser quebrado tem que ser o meu e tem que ser o seu. Quebre primeiro o teu recorde. Diante de tudo. Opa, eu fiz tanto em 2025. Agora em 2026, eu vou fazer bem mais. Bem mais. Eu vou fazer a diferença em 2026. Vou quebrar o meu próprio recorde. Pense aí o que você fez e o quanto você pode fazer ainda. Para quê? Porque Deus quer te levar a viver o sobrenatural dele. Ele quer que você não só esteja no nível da água até o joelho, não. Ele quer que você mergulhe no oceano da grandeza e da glória dele. Tá? Para que quando você orar, para que quando você clamar, você veja o resultado. Para que quando você vê o resultado, não só os seus olhos vão ver, mas aqueles que olham para você também vão ver o resultado. E vão perguntar, o que é essa abundância na vida daquela pessoa? Que abundância de espírito, que abundância de autoridade, que abundância de poder. Quem é que está por trás dessa pessoa? Eu quero conhecer, eu quero saber quem é. Porque eu creio que se ele pode, eu também posso. Abraão fala que onde Jesus estava, o que existia, irmão? Multidões. Multidões de pessoas. E a mesma coisa, nós também precisamos entender que as pessoas olham para nós e consigam ver em nós Cristo. Um Cristo de milagre. Um Cristo de bênção. Que as pessoas tenham o desejo de estar ao nosso lado todos os dias. E acreditar que quando nós orarmos, um milagre vai acontecer. Ei, 2026 chegou. Está na hora de você, está na hora de que nós juntos possamos superar todas as coisas para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acredite em você. Acredite nos seus sonhos. Acredite nas promessas de Deus para a tua vida. 2026 vai ser o ano do renovo. Vai ser o ano da superação. Vai ser o ano dos milagres. Eu quero profetizar sobre cada irmão, sobre cada irmã, nessa noite, o melhor de Deus, a glória do Pai. Quero orar com vocês, pedir a Deus a bênção dele sobre a sua vida e logo depois já vou estar devolvendo a palavra para o pastor Pedro, em nome de Jesus, Pai das luzes, Deus Todo-Poderoso, leão da tribo de Judá. Jabes orou, ele acreditou, ele não aceitou nenhuma condição, Pai, que lhe fizesse ficar debaixo de uma maldição, seja ela de dor, seja ela de acusação, seja ela do que for, Pai. Ele disse, eu não quero, eu não aceito. E fez uma oração poderosa, pedindo para que o Senhor alargasse as suas terras, pedindo para que o Senhor cuidasse dele, pedindo para que as dores, as aflições não o afligisse, o pecado não o atentasse. E ele alcançou do Senhor as bênçãos. Pai, da mesma forma, os compromissados com Cristo, essas pessoas que somente o Senhor conhece, que o Senhor, meu Deus, tem intimidade com elas, Pai. Eu quero pedir da mesma forma, que elas olhem para essa palavra, que elas olhem para a tua glória, Pai, e reconheçam que verdadeiramente não vai amar de ouvir falar, mas a partir de agora, Pai, de contigo andar. Sabe por quê? Porque foi assim, Pai, com Jó. Jó falou, ei, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu fui experimentado. Eu agora sei o que é o Senhor. Meu Deus, me dá experiências profundas contigo, para que quando alguém nos perguntar sobre o Senhor, nós possamos dizer verdadeiramente, tem um Deus que tudo pode. Em nome de Jesus, eu quero declarar renovo, superação, força para esse grupo chamado Compromissados com Cristo, Amém, Pai. Jesus, E glória a que Deus. eles, Pai, venha viver a glória do Senhor no ano de É verdade, 2026, Senhor. Pai. E que cada um, meu Deus amado, possa ter uma experiência profunda com o Senhor. Aleluia. Meu Deus, de grandes milagres. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.
Amém e amém, Amém. Jesus. Graças A a palavra está com o Deus. pastor Pedro, em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito, muito obrigado por essa maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, pastor Edenir. Deus abençoe. Deus te usou poderosamente. Que Deus possa continuar te usando. Este grupo é uma bênção. É homem sério, mulheres sérias. Mulheres têm palavra de Deus. Aqui ninguém brinca em serviço, não, tá bom? Eu quero que a irmã Gleide entrou no finalzinho. Eu quero que ela faça essa oração. E após a oração dela, eu já estarei dando as bênçãos apostólicas. Amém? Então, irmã Gleide, a senhora não vai ficar de fora, não. Faz aí uma pequena oração para nós estar despedindo o povo. Irmã Gleide? Irmã Gleide? Bom, se ela não abrir, então eu já vou encerrar, então. Ah, chegou. Oh. Irmã Gleide? Irmã Cristina, conseguiu chegar? Faz essa oração para a gente finalizar, então, irmã Cristina. E depois da sua oração... Ah, chegou. Fala, irmã Gleide. Oi, irmã Gleide. Faz a sua pequena oração também aí, querida. Amém. A paz do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer, meu Deus, por mais um momento na Tua presença. Quero agradecer pela palavra, Senhor, abençoada, Senhor, que o Senhor usou o Teu servo para falar conosco. Que nós possamos cada dia, Senhor, obedecer à Tua voz, falar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nós necessitamos. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que o Senhor tem usado o Teu servo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmã Cristina, finaliza. Orando. Ok. Amantíssimo Deus e Pai, misericordioso Deus és tu, neste momento nos prostramos a teus pés, para te agradecer, meu Deus, por esse momento tão alegre, tão bondoso, tão maravilhoso que passamos na tua presença, Pai bendito. Que na tua presença há gozo de alegria. Onde estaremos se não houvesse a ti, Pai? Só tu tem palavra de vida eterna, salvação, libertação. Aqui nos despedimos, meu Deus, nos teus braços, e em paz nos deitaremos e dormiremos, porque só tu, meu amado Deus, nos fazes repousar em segurança. Abençoa cada um por a teus pés nesse momento, e aqueles que não puderam estar, Pai bendito, também que peço chuva de bênção. Abençoa os enfermos, encarcerados, todas as pessoas que estão na rua neste momento, tu possas abençoar. Muito obrigado por tudo, em nome do teu filho amado Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Podem tirar do mundo todo mundo e já vou dar a bênção apostólica. Glória a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as consolações e doce comunhão do Espírito Santo seja com esta amada igreja, essa igreja que está nas mãos do Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. Vamos todos dizer junto, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para o nosso grito de guerra. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? vamos dinamitar o inferno agora. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Tenha uma noite de paz, um começo de noite abençoada, em nome de Jesus. E terça-feira tem mais, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos.